E aí galera, tudo bem? A gente vai começar uma nova sequência de vídeos onde a gente vai montar um conversor digital analógico, contrário do que a gente fez na sequência de vídeo passada. E esse conversor digital analógico a gente vai usar para fazer um gerador de sinais para um eletrocardiograma. A gente propôs a escada R2R para fazer a conversão de digital para analógico. Então a ideia é a seguinte: o legal desse circuito é que se você começar a pegar o resistor equivalente aqui, dessa ponta aqui, vamos fazer. Você tem o terra ligado aqui e tem o terra ligado aqui. Então a gente pode fazer esse paralelo com esse, que vai dar um resistor de 1K, 2/2. E aí esse resistor de 1K em série com o de 1K vai dar um de 2K, que em paralelo com 2K vai dar 1K novamente. E assim sucessivamente até chegar aqui na ponta em que a gente vai ter 2K em paralelo com 2K, 1K. Então com uma fonte de 5 volts você vai ter 5 mA, onde vai estar fornecendo 5 mA para o nosso circuito. E aí a gente faz o processo inverso. Está chegando 5 mA aqui, a resistência para cá é 2K. E para cá, como a gente viu, é 2K também. Vai metade da corrente para cá, metade para cá. Então 2,5 mA está vindo nesse ramo. E a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio novamente e a gente vai ver que vai ser metade de 2,5 que vai descer nesse ramo. E metade da metade de 2,5 nesse ramo e assim sucessivamente. E aí a ideia é que a gente está jogando tudo isso aqui para o Terra, né? Mas aí a gente faz um Terra virtual com o auxílio do Ampiop. Em vez de ligar um dos ramos, em vez de ligar no terra real mesmo, a gente liga no virtual, porque a gente pode captar essa corrente e fazer um esquema aqui de ganho com esse resistor para obter uma tensão. Como é que a gente vai fazer esse controle aqui de ligar no terra virtual ou no terra mesmo? A gente vai fazer isso com uma chave, que é a CD4053. Essa chave vai ser controlada pelo Raspberry Pi. E aí, dessa forma, vai ser ele que vai controlar a tensão que vai sair aqui nesse circuito de ganho. E então, se a gente chamar isso aqui do sinal 1, esse aqui do sinal 2, sinal 3, sinal 4 e assim sucessivamente, a gente pode deduzir a seguinte fórmula para a corrente que vai entrar no Ampiop. Então a corrente que vai entrar, quer dizer, a corrente que vai para o terra virtual, né? Ela vai entrar no Ampiop, como a gente vai explicar. Então a corrente basicamente vai ser o V referência dividido pelo resistência, que no nosso caso era 1K, multiplicado pela soma de todos os sinais que a gente der, e cada sinal vai dividindo por 2 a corrente. Então por isso 2 elevado a K. Vale a pena ver aqui que mesmo se a gente colocar 1 em todos os sinais, a gente não chega em VRF sobre R. Porque K igual a 1 até N de 1 sobre 2 elevado a cada 1 menos 1 sobre 2 elevado a N. Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a N faltando para chegar no VRF. Então, para o nosso caso, que a gente tem 4 sinais de controle, a fórmula fica assim. Então, para transformar, no caso a gente quer fazer a excursão de 0 a 3 volts. Então, para chegar em 3 volts, tem que dar um pouquinho, o nosso ganho não vai poder ser exatamente 600. Porque 600 vezes 5 vai dar 3 volts cravado. E mesmo que não tivesse nenhuma perda no circuito e fosse ideal, a gente nem consegue chegar em 1. A gente vai chegar em 1 menos 1 sobre 16. Então tem que dar um pouquinho mais que 3 volts. Então a gente, no caso, colocou um ganho de 680. Para compensar essa perda e eventuais perdas do circuito também. Então é isso aí. Agora a gente volta aqui e vamos explicar o Ampiop aqui como funciona. Então, a ideia é simples. O terra virtual vai vir aqui, como aqui a impedância é infinita, a corrente vai toda para cá. Como a gente puxou 0 para cá, ele vai forçar 0 nesse carinha aqui e vai ter a corrente, como a gente colocou menos 5 volts lá em cima, ela vai inverter aqui embaixo. E aí a corrente ela em vez de estar vindo para cá, né, como a gente pôs menos 5 volts aqui, ela vai subir. E aí
ela vai subir fazendo esse caminho, né? Porque aqui a impedância é infinita. Então o potencial aqui, como a corrente está vindo nessa direção, o potencial aqui vai estar maior que aqui. E como aqui é terra, então basicamente vai ter um ganho de, no máximo, né, 5 vezes 680. Na verdade vai dar menos, como a gente explicou, por causa da corrente que vai estar indo para esse terra, de verdade, de qualquer jeito. Então está aqui aquela perda de 1 sobre 2 elevado a n, nesse último ramo. Mas então é essa a ideia. E então vamos simular o circuito para ver como se a gente não ligar nada para ver se dá zero mesmo, né? Então a gente vai dar um simulate aqui. E aí a gente coloca as tensões. E a gente vê que dá 50 milivolts, o que é zero. É praticamente zero. E a gente pode ver aqui, ó, se a gente ligar as correntes, que acontece o que eu falei, né? 2,5 mA nesse ramo, metade de 2,5 aqui, metade da metade, e aqui metade da metade da metade. E a gente perde sempre 312,5. Não tem como fazer esse 312,5 e entrar aqui no Terra Virtual. No caso aqui a gente está jogando tudo no Terra de verdade, não está entrando nada no Terra Virtual. Por isso que deu quase 0 volts aqui. Mas agora se a gente fizer uma modificação e a gente ligar no Terra Virtual, por exemplo, o bit mais significativo, a gente tem que obter mais ou menos 1,5. Então, vamos lá, vamos simular. A gente obtém 1,7, que a gente está pondo um pouquinho mais exatamente porque vai ter perda do circuito. Então, a gente põe um pouquinho mais. E a gente pode ver também que as correntes, ó, tá, realmente não mudou nada a configuração da gente mudar do Terra para o Terra Virtual. Agora vamos ligar tudo para ver quanto que fica, né? Então eu posso tirar esses carinhas daqui, né? Agora pode ver, tá tudo ligadinho no Terra Virtual, então vamos rodar e ver a tensão. Vamos ver se as correntes realmente não mudam, vocês podem ver. E a tensão 3,2 volts. Se vocês fizerem as contas aqui, né, é 5 mA vezes 1 menos 1 sobre 16 vezes 680, vai dar aproximadamente esses 3,2 volts aqui na saída. Então é isso aí, é esse circuito que a gente implementou na nossa plaquinha. E só lembrando, o Raspberry Pi controla aqui a gente colocar no Terra ou colocar no Terra Virtual. Ou seja, ele vai controlar a tensão de saída aqui. E aí a gente implementou esse circuito e com o auxílio do Raspberry Pi a gente levantou essa curva aqui, que basicamente a gente quer excursionar de 0 a 3 volts. Como a gente tem 4 bits disponíveis, então a gente vai ter 2 a quarta níveis de tensão disponíveis para poder escolher, valendo 0 até o conjunto de bits valendo 15. Então a ideia é simples, né? A gente foi aumentando aqui, mandou o Raspberry Pi aumentando a tensão de 1 em 1 bit, que é a resolução dele, né? 1 sobre 2 elevado a 16. E levantou essa curva azul aqui. E o eixo dela está aqui à esquerda, então 0, meio volt, 1,5, 2 volt, 2,5, 3 volts. Então ele chega aqui em 3 volts certinho. E essa curva vermelha é o gráfico do erro, é a nossa curva menos o esperado. Então a gente vê que no começo aqui a nossa curva passa um pouquinho. E o eixo, a escala dessa curva, o eixo dessa curva está aqui na direita, em milivolts, né? Então a gente tem um erro máximo aqui de menos 60 milivolts e um erro máximo positivo de 12, 15 milivolts. Mas enfim, a gente vê no começo aqui que o nosso sistema dá um pouquinho mais do que deveria. E após a metade aconteceu um fenômeno aqui, tal que o nosso sistema dá menos do que deveria. E o erro é em torno de menos 40 milivolts. Mas eu acredito que esteja satisfatório o desempenho do nosso sistema. Para testar o nosso conversor digital analógico, a
a gente fez esse programinha aqui para rodar no Raspberry Pi. Então a gente definiu aqui os pinos do Raspberry que vão controlar as chaves. A gente definiu aqui a amplitude do nosso sinal, como a gente quer de 0 a 3 volts, então 1500 milivolts vai ser a amplitude. Esse N aqui é quantas vezes a gente vai atualizar o sinal dentro do período da onda. E aqui é o valor de π. A gente fez a funçãozinha rápida aqui digital que vai escrever nesses pinos aqui, no S1, S2, S3, S4, aquele número de 0 a 15. Aí a gente entra com a tensão que a gente quer e ele manda de acordo aqui já. Você deve estar aberto ou fechado de acordo com o valor que te der entre 0 e 0 e 15. Ou seja, como em 15 vale 3 volts, se a gente pegar a tensão que a gente quer dividir por 200, a gente obtém no máximo o 15 que a gente quer e o resto fica igualmente espaçado. A gente usou a função round para aproximar para o valor inteiro mais próximo, certo? Para aumentar a precisão do que a gente quer. Diminui o erro, melhor. Beleza, então a gente começa a enchimento, tem que configurar os pinos como output, né? Os controladores da chave como output, alguns umas variáveis auxiliares. Aí a gente, essa parte aqui é para capturar qual frequência que o usuário quer. Depois a forma de onda, triangular ou senoidal. E esse DT aqui é o passo que a gente vai dar para atualizar o valor das nossas chaves. Aqui tem 1 milhão porque esse DT está em microsegundos. E a gente divide pela frequência. E dentro do período a gente quer que ele faça N vezes. Ou seja, o nosso passo tem que ser 1 sobre a frequência, que é o período da onda, N vezes dentro dessa onda. Ou seja, a frequência vai ser N vezes maior, que no caso nosso N é 100. Beleza, então se o usuário digitar 1, ele vai entrar na triangular. E aí é só fazer uma lógica simples aqui para fazer uma reta subindo até meio período, depois uma reta descendo no resto do período. E aí a gente manda lá para a nossa função auxiliar, que a gente mostrou lá em cima, a tensão. E aí a gente dá um delay, né, do passo. Por que a gente está subtraindo 2 microsegundos aqui? Porque a gente estimou aqui, fez uns experimentos, estimou que esse loop demora entre 1 micro e 2 microsegundos. Então, se a gente subtrair 2 microsegundos, a gente tem um pequeno ganho de precisão na frequência. Aí, se o usuário digitou 2, ele vai girar o seno. Então, basicamente, é análogo a essa função aqui de cima, só que em vez de fazer reto para cima e reto para baixo, a gente joga esse argumento dentro do seno aqui. E esse 1 mais é por causa do valor DC, né? O nosso valor varia de 0 a 3. Então, esse 1 mais vem do valor DC que o nosso sinal está variando ao redor. E mesmo esquema, o delay em microsegundos vai ser o DT menos 2. Aí, o nosso programinha que vai ajudar a testar o nosso conversor digital analógico. De acordo com o mostrado no SPICE, esse é o nosso circuito implementado físico. A escada R2R está aqui. Essas são as chaves que funcionam de acordo com o sinal do RESP. O RESP manda o sinal e ela está ligada no terra normal atualmente. Aí o RESP manda o sinal e ela vai para o terra virtual, enviando corrente para o amplificador operacional. Esse é o resistor de ganho do amplificador operacional para a gente ter uma melhor leitura do sinal. Esse é um regulador de tensão positiva e um regulador de tensão negativo, para que a gente possa ter a alimentação do circuito perfeita de modo simétrico. A fonte está ligada simetricamente. O negativo alimenta a escada R2R, o positivo o CIs, que vai mostrar um sinal final positivo para o osciloscópio. Esse aqui é o nosso filtro passa-baixas.
que com o tripote a gente consegue regular exatamente o que a gente quer, e o capacitor, que é o que vai filtrar as ondulações ou as harmônicas, etc. Então vamos colocar o nosso programinha para funcionar. Vamos começar com uma onda de 500 Hz e senoidal. Então, agora a gente vem aqui pro osciloscópio. Bom, essa é a nossa saída sem filtro. Então, a onda de 500 Hz colocada pelo Raspberry, moldando para uma saída com filtro. Então agora vamos aumentar a frequência. Vamos colocar 2.500 e senoidal. Saída sem filtro. Da onda senoidal. Você pode ver que já está tendo distorção devido a alguma falha de implementação do circuito, alguma coisa assim. E a saída com filtro. Beleza, agora vamos para triangular. Mil Hz. 1K triangular. De novo, saída sem filtro da triangular e a saída com filtro da triangular.